Bom, boa noite novamente a todos. Nós da Comunicação e da Divulgação da Seção Nordeste da Jornada, vamos transmitir agora um pequeno teaser, um vídeo que preparamos com algumas informações sobre as inscrições de trabalhos, o site da jornada, textos de orientação, eixos temáticos, enfim, né? Todas as informações estão no vídeo e também no site. Tá? Vou transmitir agora. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Bem, É isso. boa noite a todos os presentes. Belíssimo, belíssimo. Ficou lindo. Encantada com esses Lindo, vídeos. lindo, lindo. Lindo, muito E faz bonito. uma convocação, né? Eu fico impressionada. Lindo. Muito bom, muito bom. Bonito mesmo. Eu peço que Obrigada. todos desliguem os microfones, por favor. E, enfim, dou uma boa noite a todos os presentes. Agradeço muito a nossa equipe aí, que tem sido muito criativa. É um bom início começar com Edith Piaf e com La Vie en Rose, né? Uma saudade de Paris imensa, toca no nosso coração, nos nossos corpos, e a gente vai justamente, né, com Paris, ao som, né, de Paris. Nós vamos, então, abrir hoje a mesa com o tema O Saber Insabido do Sexo, que é o eixo 2, e que foram convidados, né, as pessoas os dois responsáveis por esse eixo, que é Cleiton Andrade e Liege Shoa, e o texto que vocês receberam, que vai ser debatido e comentado primeiro por Liege e depois por Cleiton, que tem como título Sobre a Clínica do Corpo Falante, Sexuação, Diferença Sexual e Relação Sexual. Né? Eu acho que é um tema bem convidativo, denso, e acho que nós teremos uma agradável conversa. Eu passo, então, Liege, né, a palavra a você e comecemos. Tá, eu vou ler o texto aqui. Eu vou abrir agora para ver se eu consigo, que está na tela aqui do computador, só um instante. Então, vou começar. Eu fiz uma leitura, né, do texto do Jesus, fiz um resumo, na verdade, das reflexões que o texto me provocou, e eu vou ler agora para vocês.
O texto de Jesus começa anunciando, a partir de Millet, as mudanças no pensamento de Lacan presentes no Seminário 20, mais ainda. Millet localiza seu sexto paradigma, o da não-relação, nesse seminário, lembrando que aí aparece uma inversão que incide sobre todo o percurso de Lacan. Assim ele nos diz, se o ponto de partida de Lacan foi o fato da linguagem e o fato da fala como comunicação endereçada ao outro, e mais ainda, Lacan começa com o gozo enquanto fato. Essa me parece ser a tônica de onde parte Jesus para tecer suas reflexões. O conceito de linguagem passa a ser considerado como conceito derivado e secundário com relação à língua. O autor ressalta que Lacan sistematiza essa noção na última lição do referido seminário, intitulada O Rato no Labirinto. A linguagem é feita de la língua, é uma elucubração de saber sobre la língua. Graziella Brodsky, em seu livro Loucuras Discretas, um seminário sobre as chamadas psicoses ordinárias, me ajudou a entender melhor essas mudanças trazidas pelo Seminário 20 e que Jesus faz referência. Graziella, seguindo Millet, diz que esse seminário estabelece um novo paradigma que se desdobra em dois. Por um lado, não há relação sexual e, por outro, há um. Se há um, a questão que se coloca para Lacan é saber como o outro se constitui, porque em todo o seu ensino prévio, o ponto de partida era o campo do outro, que pré-existia ao sujeito. A ideia de que as palavras do outro marcam o sujeito, que o sujeito seria sintoma do outro, produto do desejo do outro. Mas essa anterioridade lógica do outro é totalmente subvertida com esse axioma do há um, que desloca toda essa questão do outro para o segundo tempo. Se há um, a questão é saber como o outro se constitui. Dessa mudança surge uma série de consequências que Graziella vai apontar uma a uma. Há todo um aparelho conceitual que Lacan precisou reacomodar a partir da ideia de que não há relação. Eu vou resumir só alguns aspectos. Da definição do significante, que representa um sujeito para outro significante, Lacan passa a letra, tomando o significante por fora da cadeia, o S1 sozinho, sem conexão com o S2. O destino da escrita dos discursos leva-o a modificar os nomes e não mais chamar os lugares de agente e outro, mas de semblante e gozo, mantendo apenas verdade e mais de gozar. O tema da psicose também muda. O caso Schreber, paradigma da psicose, que está construído sobre a base da relação S1-S2, a partir da metáfora paterna, não serve ao segundo paradigma, o de Joyce, pois entre o nome do pai e o desejo da mãe não há nenhuma relação. As ferramentas teóricas do caso Schreber são insuficientes para entender a psicose de Joyce. Desse modo, o simbólico não é necessariamente a linguagem, que até então se confundiam. Passa a ser mais amplo que esta e a incluir a língua e a letra, formas com as quais Lacan tenta dar conta de uma linguagem que deixa de ter a função de significação e pode ter o puro prazer da fonação, afastada da intenção de comunicação, que é a dimensão do gozo da língua. Então, até aqui foram as contribuições de Graziella para essa construção, né, que o texto de Jesus exige da gente. É uma leitura da não-relação, né, a compreensão do que é essa não-relação, esse novo paradigma do gozo. Esse é o contexto a partir do qual Jesus vai tecendo as três partes de seu artigo, tentando estabelecer, com as ferramentas conceituais da psicanálise, a diferença que seus conceitos nos trazem para enfrentar o debate sobre a identidade de gênero. As três partes são a língua, ou fala concebida como gozo,
dois sexos biológicos e a multiplicidade dos gêneros, a diferença sexual sob a ótica da sexuação. Na primeira parte, Jesus vai apresentar, a partir do conceito de la língua, o que disso resultou para uma pragmática analítica fundada a partir da não-relação. Uma vez que la língua traz a dimensão do significante como signo de gozo, por fora de seus efeitos de sentido, traz a dimensão da fala como gozo, avessa à comunicação. Com essa mudança operada pelo aparecimento do conceito de la língua, avança-se até que o antigo conceito da fala como comunicação e também o conceito de grande outro, nome do Pai, o falo, se desmoronem como semblantes. Tornaram-se operadores de conexão, reduzidos à função de grampo, entre elementos fundamentalmente disjuntos, instituindo a partir daí uma perspectiva clínica denominada pragmática. Uma pragmática analítica fundada na não-relação, sobre a disjunção do significante e do significado, a disjunção do gozo e do outro, a disjunção do homem e da mulher, sob a forma de a relação sexual não existe. Desse modo, os nossos principais instrumentos passam a ser esses conectores ou grampos, e a disjunção constitutiva do real orientando a prática analítica. No texto podemos ver que essa pragmática lacaniana é possível porque o real se mostra atraído por esses conectores e por isso são variados. Segundo Jesus, essa variedade de conectores deve ser distribuída em dois grandes registros. Isso que faz suplência a essa articulação faltante provém tanto da rotina ou tradição, quanto do registro da invenção. Sob o ponto de vista da rotina, Jesus toma como exemplo a identificação, a função fálica, o gozo feminino, e sob o registro da invenção, a função do escrito, o gozo místico, o chamado novo amor. Segundo ele, confunde-se com a própria experiência da análise. Partindo daí, nos apresenta o fenômeno trans como fruto do tensionamento entre as suplências que têm lugar sob o modo da rotina e as grandes mutações dos semblantes, época em que a civilização da ciência atinge o corpo falante. Diante de toda essa problemática levantada por Jesus, ele vai nos apresentar, na segunda parte do seu texto, a sexuação como uma construção de Lacan que visa compatibilizar a diferença sexual nesse horizonte da não-relação sexual, para viabilizar a prática analítica nesse terreno em que se impõem as interseções vazias, a sexuação como aquilo que permite dar conta desse real do gozo no campo da sexualidade. Gozo esse que a identidade de gênero deixa de fora. As mutações dos semblantes, como Jesus apontou, demonstram ainda mais a não-relação sexual entre os parceiros, uma vez que nenhum significante pode significá-los plenamente. Antes, os significantes mestres cumpriu esse papel de significar. Se a inexistência da relação sexual refere-se à ancoragem do sexual no vazio irredutível do gozo pulsional, e o significante não é capaz de tratar esse vazio, permanece para Jesus a questão sobre os recursos aos conectores e grampos disponíveis à pragmática analítica, que são o grande outro, o nome do Pai e o falo. Partindo dessa premissa, ele vai problematizar se a sexuação seria um campo conceitual fértil para o trabalho do analista com os sintomas que envolvem diretamente o real do gozo, tal como o fenômeno trans, a homossexualidade, a frigidez, a impotência sexual e outros. Porque o enfoque clínico da sexuação, segundo Jesus, se distancia da tendência à despatologização presente nas abordagens psiquiátricas do DSM-5, citando como exemplo a chamada disforia de gênero, que não leva em conta ou não considera um transtorno as consequências da certeza subjetiva de que se pertence a outro sexo. Essa categoria diagnóstica, disforia de gênero,
despatologiza as questões clínicas como a depressão, a angústia e outros sintomas trazidas pelas mudanças que a identidade de gênero acarreta. Portanto, podemos entender, a partir de Jesus, que não é suficiente pensar que o sofrimento que atinge o trans é motivado apenas pela vivência disfórica relativa à incongruência entre sexo biológico e a identidade de gênero assumida. Porque mesmo quando essa incongruência é resolvida através de uma cirurgia, por exemplo, o problema do sofrimento muitas vezes permanece. O que Jesus, portanto, está indicando é que o ponto fundamental com a qual a clínica da sexuação se confronta é com a inconsistência de conceber a diferença sexual entre homens e mulheres por meio dos recursos da lógica da classe e dos atributos, porque estas assumem um critério identificatório, que, segundo ele, é inviável para dar conta do real do gozo envolvido na diferença sexual, uma vez que a diferença sexual é o que há de mais real no processo de subjetivação. Segundo o raciocínio trazido por Jesus, podemos dizer que a psicanálise considera importante resguardar o termo sexo, os dois sexos biológicos, que foram excluídos pelas teorias de gênero, para privilegiar a relação entre o sexo e o outro enquanto impossível. A noção de gênero, advindo da linguagem, se constitui inicialmente a partir da bipolaridade masculino-feminino, se estabelecendo pela lógica identificatória de semblantes lacanianos. Mas a sua apropriação pelo gender studies, os estudos de gêneros, implicou a superação desse binário, por consequência da infinitude de semblantes que cada época civilizatória é capaz de produzir. O gênero se torna diverso e múltiplo e completamente independente do seu sexo biológico. O critério do gênero e da identidade de gênero passou a ser a convicção íntima do sujeito quanto a seu sexo. Desse modo, segundo Jesus, a psicanálise aceita a ideia de que o gênero é um produto de uma construção histórico-social e um efeito identificatório dos semblantes da cultura. Porém, sobre a ótica da sexuação, a construção performativa, que reduz o gênero à identificação de semblantes, capta apenas a parte representável da diferença sexual. Essa é a discussão que o autor vai nos trazer na terceira parte de seu texto, nos lembrando que esse sistema de identificações imaginárias e significantes, que se aloja no campo do outro, é insuficiente para determinar o que vem a ser a relação do ser falante com o gozo sexual. Quando se trata de gozo, e especialmente do gozo sexual, faz-se necessário considerar-se a lógica da sexuação, pois estamos no campo do um sem o outro, da não-relação, ou seja, dos dois lados das formas da sexuação, deduzem-se duas posições sexuais separadas e distintas que não fornecem a fórmula do casal. Ao contrário da sexuação, as identidades convocam o campo do outro. Despreende-se do texto aqui analisado que a identidade de gênero é necessariamente um com o outro. As formas da sexuação, por sua vez, apreendem o real do gozo no campo da sexualidade, para além das identificações. Lacan, partindo de Freud e seu complexo de castração como identificação ao outro paterno, submete esse complexo a outra lógica. Como nos indica Jesus, ele se vale da função fálica a partir do emprego de recursos de quantificação, ser todo fálico para o que se designa como lado masculino e o não todo fálico para o lado feminino. O ensino lacaniano, portanto, não recusa o falo como o único significante da sexuação, porém extrai as implicações desse fato para a mulher. Nesse sentido, temos que o falo como significante da falta funciona como um véu que encobre a castração e relança o mais além. Desse modo, a sexuação identifica o homem e a mulher por suas modalidades de gozo, das maneiras distintas de se inscreverem na função fálica. A Jesus, portanto, parece fundamental destacar que o ponto de vista da diferença sexual no âmbito da sexuação não se assenta no binário homem-mulher, implícito na estrutura da linguagem, mas dos dois modos de gozo,
fálico e não o todo fálico. Entre as classes de identidades, o discurso sexual supõe uma completude, a existência da relação sexual. Ao contrário disto, entre os dois modos de gozo da sexuação, prevalece a impossibilidade de qualquer complementação, pois ambos se enraizam na inexistência da relação sexual. As conclusões a que chega o autor, a partir dessa discussão, que são fundamentais à pragmática analítica, é que o sexo não faz relação. A sexuação demonstra isso. O próprio processo de uma análise é um dizer sobre o real do sexo, que diz respeito ao corpo falante. É o que resta como a resposta que cada um inventa com relação ao seu sexo, sua identidade sintomal. No final da análise, o ser sexual expõe os limites dos semblantes, sobretudo o alcance do semblante fálico. Por isso, os discursos, chamados performativos, mostram-se inconsistentes, porque a autorização do ser sexuado não advém do outro, mas do ato em si. O encontro sexual é um real que não se inscreve no ser, pois, como o amor, ele é sempre contingente. O texto de Jesus me permitiu concluir, portanto, que não há clínica do sujeito sem os horizontes da época. Entretanto, os fundamentos da teoria e da clínica psicanalítica do sujeito nem sempre estarão em acordo com as ideologias e representações sociais. Quando os movimentos sociais nos colocam hoje a representação de que a sexualidade subjetiva e o sexo anatômico não guardam entre si nenhuma relação, precisamos dizer o que nossa experiência como analista nos ensina sobre a diferença sexual. Em oposição a um processo de identificação que se estrutura dispensando o sexo corporal, podemos ver, através do texto de Jesus, que a diferença sexual é o que há de mais real no processo de subjetivação. É isso, foram essas as minhas contribuições e leituras do texto de Jesus. Liege, agradeço muitíssimo o trabalho que você fez, é um texto denso, esse de Jesus, mas você conseguiu, né, fazer um traçado aí que eu acho que vai permitir a gente poder discutir depois. E agora eu passo a palavra para Cleiton Andrade, para que ele possa, então, né, trazer as suas reflexões também. Cleiton, bem-vindo. Boa noite a todos, a todas e a todos. Prazer estar aqui, Liege. Nós estamos de dobradinha, né? Semana passada. De novo, agora. né, Cleiton? De novo. Dobradinha, Liege. Tá demais. Olha nós aqui de novo, Cleiton. Olha nós aqui outra vez, né? Não sabe o trabalho que isso dá, pelo amor de Deus. Gente, é um prazer muito grande e uma responsabilidade muito grande comentar um texto do Jesus. Primeiro, porque é alguém que eu gosto muito, né? A minha entrada na psicanálise se confunde muito com um pouco do percurso do Jesus. Eu fui do CMT, Centro Mineiro de Toxicomania, por 20 anos. Jesus tem uma história ali do CMT. Quando eu estava no CMT, ele estava voltando da França. Então, isso já é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um prazer muito grande. O texto, e aí é ótimo que ele não esteja aqui, porque se eu começar a elogiar, e se ele estivesse aqui, ia parecer que eu estava rasgando cedo, mas o texto é espetacular, né? O texto é muito claro, né? E eu só sei ler anotando e rabiscando, né? Mas quando está na tela do computador, não tem jeito de eu rabiscar, eu não imprimi, então eu vou fazendo anotações. E aí, quando a gente vai ler um texto, e a gente lê um trecho, anota um pedaço, lê outro trecho, não tinha jeito. Eu até comentei com a minha esposa, com aquele lá, mas desse jeito aqui, daqui a pouco eu vou só repassar, só vou reconduzir o texto dele para a minha letra, porque a cada linha eu tinha que fazer uma anotação. Então, é um texto que você tem que ler realmente com calma, indo com cuidado, e ele é muito claro, e ele vai fazer uma construção de um raciocínio realmente muito bom. Com isso, eu vou fazer alguns recortes, né? E a minha apresentação vai ter duas partes. E aí começo na primeira parte da minha apresentação,
chamando a atenção de como que ele nos faz lembrar que se a psicanálise nasceu com um tratamento pela fala, ela não demorou muito para se deparar que a fala é um problema, né? A fala não é só, e não está no campo da comunicação, e, inclusive, o campo da comunicação, no que diz respeito à fala, é talvez o que menos nos interessa. Com isso, nós temos aí um recorte entre dois campos. A constituição, a construção de dois campos. De um lado, a linguagem, que se articula de um modo ou de outro com sentido, com a conexão significante. De um significante que remete a outro, formando uma cadeia. E, de outro lado, a língua, onde o significante perde a sua função primordial e se torna signo, perdendo sua potência comunicativa e sua potência de representar. Ela perde função de representação. Quando o gozo toca o significante, ele acaba funcionando como signo. Ele perde sua função de significante. Nosso problema aqui, então, não são os inúmeros significantes disponíveis, mas o gozo. Outra passagem que eu chamaria de fundamental é quando ele destaca o nome do Pai. São várias passagens, mas não teria condição de eu trazer todas. O nome do Pai, o grande outro e o falo. E se eles, num certo recorte da teoria lacaniana, eram tomados como ordenadores centrais do simbólico e da linguagem, eles eram literalmente primordiais. Era o fundamento central para pensar a linguagem e o simbólico. Não é que deixou de ser, né? E, aliás, essa centralidade, essa dimensão primordial de um certo ordenamento e fundamento do simbólico e da linguagem foi o que fez com que algumas autoras feministas chamassem de patriarcado. Mas a questão, o problema agora é outro. Portanto, o nome do Pai, o grande outro e o falo, né, tinham uma função de serem preliminares, constituintes. Eu acho que é uma palavra constituinte, constituição é uma palavra que a gente tem que zelar muito hoje em dia. Então, eles eram constituintes. Eles participam da constituição daquilo que conhecemos como campo simbólico. Bom, se esse campo simbólico, historicamente, socialmente, é um patriarcado, isso é uma outra questão. Porém, se tornam, teoricamente, conectores. Então, de primordiais, de constituintes, se tornam conectores. Isso faz toda uma diferença. Essa virada teórica é fundamental, é profícua para a clínica. Eu, na verdade, eu adoraria ter essa elaboração teórica mais clara quando comecei a clínica com toxicomania e com psicose em Minas. Se são conectores, eles conectam o que está disjunto. Ou seja, entre duas coisas disjuntas tem um entre. Essa construção teórica é importante para a clínica, uma vez que nos tira de impasses e imobilidades. Sobretudo, nos vacina, a vacina também é sempre muito bom, né? Estou vacinado. Sobretudo, nos vacina contra o risco de um fatalismo. Estou vacinado contra a Covid, né? Mas aqui, essa outra vacina aqui, todo mundo tem que tomar também. Né? Nos vacina contra o risco de um fatalismo melancólico de dizer, isso é o real, não tem o que fazer. O real é de estrutura. Sugiro que todo iniciante possa se vacinar com esse Lacan pragmático, que nos protege de sermos coniventes, apáticos, conformistas, com assim mesmo, né? Fazer o quê? Sobretudo, se soubermos que os conectores não são definidos previamente, eles não vêm de fábrica. Não vêm relacionados na bula. Os conectores são, repito, variados.
Não são monótonos, muito menos moralistas, eles são plurais. A variabilidade dos conectores é algo que não podemos perder de vista. Jesus nos mostra muito bem que esses conectores que fazem uma suplência a articulações que não se concretizaram provém da rotina, da tradição, ou então da invenção. Então, da rotina, vou resumir, vou chamar de tradição, ou da invenção. Isso quer dizer que rotinas, né, e a tradição disponível podem ser uma suplência, podem funcionar como base para conectores. Mas é preciso que sejam, adverte o Jesus, úteis, ou seja, aplicáveis. Isso quer dizer que se você entra numa loja para comprar pijama, tem que ter um que serve em você, senão não adianta. Se eu for trazer, e eu cheguei a trazer, aparelhos eletrônicos de Belo Horizonte para Maceió, né, não vai ter jeito, porque os aparelhos eram 110. Eu até liguei alguns, quando liguei um, ele começou a funcionar, não vai dar certo, passou um pouquinho, ele queimou. Né? Não tem jeito, não vai servir. Aqui é 220. Então, toda vez que eu for adquirir um aparelho, eu terei que ver se é 220. Ou seja, uns servem, outros não. A tradição funciona mais ou menos assim. Tem que ser útil, tem que funcionar. Então, aqui já vai uma primeira questão para nós. Se admitirmos que vivemos uma sociedade organizada por e para brancos, se a rotina, a história, os textos, enfim, todo arsenal de tradição é branco, como se vir um preto e uma preta? Como negros e negras e negros poderiam encontrar conectores numa tradição branca? E quanto lhes custa isso? Você que me ouve, tem sobrenome e ascendência portuguesa, espanhola, francesa, italiana, alemã? Deve ser branca ou branco. E você que me ouve e é negro ou negra, se houver algum aqui, qual a sua ascendência? Para além dos seus avós e bisavós escravizados, de onde vieram? Quem acha essa questão tola, aposto que tem tradição útil à disposição. E se formos uma sociedade moralista, homofóbica e preconceituosa, qual a tradição esses sujeitos podem contar? Já ouvi de vários pacientes que, quando resolveram assumir sua posição em relação à sexualidade, foram para espaços urbanos marginalizados à procura de alguma referência. Não tinha uma tradição sobre isso. Alguns até esboçaram ou simularam comportamentos de prostituição. Isoladamente, isso poderia parecer um fato clínico, um sintoma, uma fantasia, um traço. Mas quando é tão frequente, aí complica. É relevante discutir a tradição e rotinas disponibilizadas pela nossa sociedade, pois é com ela que seres falantes poderão ou não contar. Isso para não falar da invenção, hein? Pois o horizonte igual e aberto para todos é o sono da democracia racial e da meritocracia. Não temos tantas Carolina Maria de Jesus quanto poderíamos ter. Bom, o significante é insuficiente para tratar o gozo. Jesus enfatiza muito isso. Consequentemente, a identificação também não dá conta, né, do real do gozo. A identificação não basta, não resolve isso. Jesus nos chama a atenção, de maneira muito clara também, que se formos pensar que o conceito de gênero se reduz à regra gramatical, um conceito de gênero e de relação de gênero assentada na linguagem, resultaria inevitavelmente em alguns problemas. Um deles, por exemplo, é que o gênero cairia numa classe que reuniria atributos comuns
Ou seja, se ele se baseia nesses elementos, ela vai ter uma classe que reúne elementos comuns marcados pela linguagem. Seguindo esse raciocínio que liga gênero, linguagem e semblante, estaremos numa categoria que se define pela lógica identificatória, que reúne atributos imaginários e simbólicos. Mas deixarei de fora o real do gozo sexual. Então, gênero, se for uma categoria identificatória de atributos imaginários e simbólicos, ou seja, semblantes, seria sinônimo, né? Categoria identificatória. Jesus indica claramente a fonte e o alvo. Robert Stoller. Abre aspas, citação do Jesus de uma citação do Stoller. O gênero é a quantidade de masculinidade ou de feminilidade que se pode encontrar numa pessoa. Coisa do Stoller, né? Pois bem, isso resulta numa convicção íntima quanto ao sexo. Estamos diante de uma teoria claramente de uma identidade sexual, com tudo de equivocado que possa ter nisso. A ideia de Lacan, na verdade, Lacan faz uma crítica a essa posição pela via da sexuação, e que o Gelson também nos resgata isso. A sexuação, então, indicaria que a performatividade reduziria o gênero à identificação de semblantes. Ou seja, a performatividade captaria apenas o que é possível ser representável da diferença sexual. Tocar só no representável, já dissemos, não basta. É deixar de fora o real da diferença sexual. Em resumo, a fórmula é a sexuação, é uma crítica contundente à noção de identidade de gênero. Ou seja, gênero aqui entendido como identidade de gênero, e 2, gênero baseado na performatividade que toma o semblante como identidade de gênero. Estamos aqui em torno dessa crítica, não é? Enfim, a identidade de gênero convoca o campo do outro, do significante, dos semblantes, da comunicação, correndo o risco de cair no engodo de que a relação sexual existe. Enfim, a sexuação é um modo de ter acesso ao real do gozo no campo da sexualidade, incluindo aí um não todo. Não todo como um modo de dizer que o sexo é irredutível ao fator identificatório dos semblantes. A sexuação não nos dá 2 gêneros, nem 2 sexos. Se eu tiver 2 gêneros ou 2 sexos, eu posso descambar e pensar numa relação entre eles. A sexuação indica 2 modos de gozo, 4 proposições, 2 duplas de proposições inseparadas, eu não posso separá-las. As 4 proposições, as 2 duplas de proposições têm que vir juntas, porque é justamente o fato de acoplar uma afirmação e uma negação. É só aí que a gente pode entender que que as fórmulas vão apresentar proposições positivas e negativas para apontar justamente que a sexuação é um modo de dizer de que o gozo todo fálico e o gozo não todo fálico não se complementam. Uma afirmação embutida numa negação torna a relação sexual impossível. Entro para a segunda parte da minha apresentação, do meu comentário. O que dizem os estudos de gênero sobre alguns desses pontos centrais, como performatividade, identidade de gênero e mulher? Vou abordar muito apressadamente Butler e o Stoller. Butler logo diz que o conceito de gênero é precário e sofre de uma indeterminação. A Butler dizendo que o conceito de gênero é precário e sofre de uma indeterminação. Há um problema no gênero, não uma solução.
A Butler não escreve, o título não é de soluções de gênero, é problemas de gênero. Um problema é um impasse, um real que incide sobre o conceito de gênero. Ela não se interessa pelo jogo de poder da permuta entre homens e mulheres. Não é isso que interessa. Em perspectiva, ela quer entender o funcionamento do poder não na disputa, mas o poder como produtor de uma estrutura de racionalidade, que no caso do sexual é binário, para pensar o gênero. Portanto, há um poder que produz como resultado um modo de compreensão social do que é gênero, social e política. E mais, ela pergunta ainda mais. Ela pergunta qual é a configuração desse poder. Há uma configuração, ela diz, imaginária e simbólica, que reparte o gênero em dois, estabelece regras gramaticais para essa estabilidade. Ela não está defendendo, ela está criticando. Essas regras distribuem estabilidades para o gênero e para o desejo no campo político. E ela diz: há uma matriz heterossexual compulsória sobre a qual as relações se estabelecem social e politicamente. Então ela se pergunta: e se essa matriz heterossexual for desmascarada? E se denunciarmos que essa matriz heterossexual compulsória é mero semblante? Nesse caso, o que aconteceria com o sujeito? Nesse sentido, a heterossexualidade aqui, ela ou é produtora, no sentido marxista, ou ela é reificadora, no sentido marxista. Ou seja, ou ela produz uma alienação daqueles que compartilham dela, e elas coisificam, transformam cada um desses que fazem parte dessa engrenagem em mercadorias do discurso capitalista. A Butler não tem nenhum problema com a heterossexualidade. O problema é a heterossexualidade compulsória como matriz, repito, compulsória, indutora, dentro de uma engrenagem do discurso capitalista. Homens e mulheres, como categorias de linguagem significante, semblantes de uma gramática, que são produzidas e cooptadas pelo capitalismo. É disso que ela está falando, ela está denunciando isso. Mas como é que ela denuncia isso? Um exemplo se dá, por exemplo, com as drag queens, ou com a cultura gay, com suas performances teatrais. Elas não estão acreditando que tocam na identidade. Não acham que elas encontraram a identidade. É o contrário. Elas estão desestabilizando as distinções entre o que parece natural e o artificial, mostrando que homem e mulher não passam de semblantes. Esse parecer ser da drag é uma performance que denuncia o semblante que se faz passar por essência. Performatividade é outra coisa. O que seria mulher? Seria um fato biológico? Seria um fato cultural? Seria uma performance cultural? Ou seria a aparente naturalidade constituída mediante atos performativos compelidos? Vou repetir a questão. Ou seria a aparente naturalidade constituída mediante atos performativos compelidos. Esses atos performativos compelem, induzem, são efeitos de discurso. Nós conhecemos como S1. A gente chama de S1 de significante mestre. O significante mestre compele, induz, acossa através do discurso do mestre ou do discurso do capitalista.
atos performativos são efeitos do S1, são efeitos do discurso do mestre, do discurso capitalista, que incide sobre o corpo no interior do campo do sexo. Ela não defende a identidade de gênero. Ela critica, denuncia a impropriedade da identidade de gênero. Ela não diz que é identidade de gênero. Já está na capa e é no título do livro dela. É Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. É subversão da identidade. O que parece, aos olhos da sociedade, a mulher é apenas o efeito de um ato performativo do discurso do capitalista. Mas, além de heterossexualidade compulsória e o binarismo, haveria outras categorias fundacionais para essa ideia da identidade? Ela vai dizer que sim, e eu vou economizar aqui para dizer que é o paternalismo, patriarcado, desculpa, e o falocentrismo. Em suma, categoria de identidade é um resultado político de efeitos de instituições, práticas e discursos. Nesse caso, para finalizar, Butler, a mulher como categoria não existe. É o primeiro capítulo do livro dela. Não existe a mulher. Nenhum feminismo se sustentará tendo como seu fundamento a categoria de mulher, tendo como seu fundamento uma categoria que não existe. A mulher não existe, isso é Butler. Não faz sentido o feminismo lutar pelo que não existe. O feminismo deve lutar contra as categorias fundacionais, a heteronormatividade, o patriarcado, o falocentrismo, sobretudo naquilo que são sustentação do discurso do capitalista. Esse discurso analítico é diferente do discurso do capitalista. Creio que o discurso analítico não é sustentáculo de um discurso capitalista. Então, essa conversa é uma boa conversa. Essa conversa é boa. Já ia deixando o Stoller. Quem é o Robert Stoller? Que foi muito bem apontado e criticado por Jesus e por Lacan no Seminário 18. O Stoller trabalhou, pesquisou 85 pacientes com distúrbios de gênero, coisa do Stoller, e 63 membros de suas famílias. Buscava a dose de masculinidade e feminilidade nesses que ele chamava de distúrbios. É um teórico da identidade de gênero, o Stoller. Da fixidez. Essa fixidez contra a qual Lacan, no Seminário sobre Semblante, veio criticar. Ele, o Stoller, juntamente com sexólogos, com endocrinologistas, fizeram, no final da década de 60, trabalhos sobre dimorfismo sexual. Aliás, eu quero dizer que temos uma colega da escola, daqui de Maceió, que tem um trabalho fabuloso, de uma longa data, uma pesquisa extremamente consistente com dimorfismo sexual. A gente um dia deveria chamá-la para vir falar, que é a Suzane Zanotti. Nesse período, do final da década de 60, alguns grupos feministas começaram a usar o termo gênero. O Stoller não é dos estudos de gênero. Apesar do título do livro ser Sex and Gender. É dele que os estudos de gênero pegaram o termo, mas ele não é do estudo de gênero. Aliás, vocês sabem quem é Robert Stoller? Robert Stoller é um psiquiatra, psicanalista, norte-americano, kleiniano, adepto da psicologia do eu. Não acho uma boa referência para a gente debater o estudo de gênero com Stoller. Não é? A crítica dele é fundamental. Eu acho que o texto marca isso bem, isso nos ajuda a ter clareza de que os pontos chamados, que o Jesus chama atenção, são extremamente precisos para discutir com Stoller. É isso aí. Boa noite. Obrigado. Bom, Cleiton,
Muito obrigada aí pelas questões que você trouxe. Eu acho que possibilita a gente continuar refletindo e dialogando sobre essas questões do gênero, eu acho fundamental. E também a forma como você apresentou, né? E destacou, né, a clareza do texto do Jesus e, ao mesmo tempo, esse diálogo que você faz aí com os teóricos de gênero, eu acho isso fundamental. E esse esclarecimento que você traz, né, que eu acho que tem uma coisa aí na Butler que muitas vezes não se entende ou não ou é mal divulgado, vamos dizer assim, ou até mal usado, essa questão que você traz dela, que, na verdade, a função principal da discussão dela é essa paródia, né, em relação aos semblantes. Eu acho que ela é radical nesse sentido do questionamento do semblante, não é? Dos semblantes, na verdade, né? Eu acho fundamental que a gente possa ter essa clareza, porque normalmente se pensa de uma outra forma, né? Então, eu acho que, bom, essa mesa, eu vou só dizer duas palavrinhas, porque eu acho que o debate aqui vai ser muito rico. Eu acho importante que a gente possa, né, discutir qual é, e eu acho que esse texto do Jesus que a gente escolheu vai exatamente na direção de um texto que possa, sentado na clínica, na experiência analítica, né, trazer uma contribuição e uma conversa, não no sentido de destituir, né, as teorias de gênero, mas estabelecer uma certa diferença. Até onde há uma convergência sim, né? Toda essa discussão do gênero é importantíssima no sentido de poder dar voz a quem não tem voz, mas mais do que isso, o que a psicanálise vai dizer que é importante dar voz a quem não tem voz, mas, ao mesmo tempo, quando se fala, e você destacou isso bem, Cleiton, né? Quando se fala, não há um entendimento. Então, eu acho que é importante que a gente possa fixar algo, eu vou resumir aqui um pouquinho, bem rapidinho, né? Se assentando, Lacan se assentando exatamente naquilo que Freud trazia e apontando que o importante na discussão sobre o sexual, né? Sobre a sexualidade, é a questão de que não há escritura da relação sexual entre dois corpos, isso já está presente em Freud, Lacan vai continuar e vai dar aprofundamento a isso, e a questão que eu acho que é fundamental é de que o destino da sexualidade, isso é a novidade que a psicanálise traz, e que ela traz a partir da escuta na clínica, né? Que o destino da sexualidade é fazer furo real, né? Eu acho que isso aí, se a gente puder levar até as últimas consequências, toda e qualquer crítica à psicanálise como heteronormativa cai por terra, né? Eu acho que vocês dois, tanto Liege quanto você, souberam destacar isso do texto do Jesus. E aí eu queria ainda concluir com essa questão que Jesus traz muito bem, vocês também destacaram, para a gente poder discutir, a discussão sobre a questão da diferença sexual. Ou seja, que a diferença sexual para Lacan e também para Freud se deduz da impossibilidade da relação sexual e se enraiza na diferença inexorável entre dois modos de gozo, o fálico e o não todo fálico. Portanto, não se trata, né, de uma leitura binária, e eu acho que o Cleiton destacou bem também, Liege, a importância que Jesus traz sobre os conectores, né? Eu acho que a gente podia agora abrir, que tem a ver com essa questão da invenção no campo do sexual, né? Então, a gente podia agora passar a palavra, eu acho que teremos aí um monte de questões. Mais uma vez, muito obrigada, Cleiton, aprendi muito hoje com você. Gostaria de continuar discutindo, e vamos continuar, né? Discutindo sobre isso, e Liege também. Então, passo agora a palavra aos colegas. Quem quiser se manifestar, está aberto. Já tem, né? Tem Juliana. Tem duas pessoas já se aqui, Juliana e Elizabeth. Juliana e Beth, né? Pelo que eu estou vendo. Então, Juliana, você pode se colocar, por favor? Posso sim, obrigada, gente. Uma verdadeira aula, tem muitas perguntas, tanto para a Liege como para a Cleiton, né? E aí,
fiquei pensando na questão dos conectores, muitas dúvidas, né? Fiquei pensando se esses conectores têm justamente a ver com o nó borromeano, os pontos, né, de ligação entre os registros, né, e especialmente do simbólico com o real, mas, lógico, assim, não tem como não falar do imaginário, né, mas nesse ponto de um dizer que afeta o corpo, né? Porque a gente sabe que a linguagem não pode traduzir o que acontece no corpo, né? Mas, por outro lado, a gente não conta senão com as identificações, com a linguagem, com, né, vamos dizer, com exatamente assim, essa multiplicidade que a gente vê nas identificações de gênero. Eu acho assim que é uma questão. E eu acho que é importantíssimo, acho que Gleice já tocou, né, a questão de que a diferença sexual e o modo de gozar de cada um traduz exatamente isso que, né, a mulher que não existe, né, a não complementariedade radical da diferença sexual, né? Então, existe a diferença de gênero e existe a diferença sexual como uma diferença absoluta, né? Eu acho que talvez quando o Liad fala de intersecção vazia, né? Intersecções vazias, eu acho, né? Toca esse furo do sexual, né, toca esse lugar de junto do gozo, do corpo e da linguagem. Né? Então, que o significante é insuficiente, né, eu acho que está aí, né, e a interrogação é o que um analista faz diante disso? Né? Porque quando, vamos dizer, principalmente as crianças e os jovens estão se apresentando, né, falando numa análise, o que a gente pode recolher, né, do signo e o que pode ser relançado para uma cadeia significante. Eu acho que essa é uma questão importante. Né? A posição do analista enquanto a espreita, né, vamos dizer, de um ato poder ressoar um dito, né? E esse dito poder talvez entrar numa cadeia significante. Eu acho que queria escutar um pouco sobre o que vocês pensam sobre isso, né? Na posição do analista frente àquilo que se apresenta como signo, né? E o que pode fazer ressoar, né, no corpo, né? Como acontecimento mesmo. Acho que é o que a gente pode fazer com essa diferença absoluta, né? Porque se a gente pega a pluralidade de gêneros, né, não tem uma medida única para isso, né? É a cada vez, me parece. Só isso, obrigada. Obrigada, Juliana. Então, vamos passar a palavra para a Elizabeth. Então, primeiro eu queria agradecer a Cleiton e a Liege, né, a leitura e a ampliação que fizeram em torno desse texto do Jesus, que é realmente excelente, é um texto que nos traz muitos ensinamentos, e a mim me chamou a atenção, e é isso que eu queria trazer para a gente conversar, logo no início do texto de Jesus, quando ele trabalha o conceito de la língua. E a partir do desenvolvimento que vocês fizeram e todas essas articulações trazidas por Cleiton, e eu vou retomar só uma passagem que está no início da página 2, eu numerei as minhas, quando ele diz que la língua é a fala antes do seu ordenamento gramatical e lexicográfico, né? E ele vai dizer também que a realidade ela é abordada a partir do aparelho de gozo, da linguagem como aparelho de gozo, que é fruto da intromissão de la língua.
Aí, lá mais adiante, na página 3, Jesus afirma que a noção de gênero provém da linguagem. O que, então, me levou a deduzir e me levou à questão de que a linguagem, de certa forma, é machista e poderia estar a serviço do mestre. Então, o que eu queria trazer e pedir as impressões de vocês para a gente conversar um pouco é se a migração que Lacan faz no último ensino do conceito de linguagem para o conceito de la língua, se isso da parte de Lacan tem a ver, antes de tudo, com a vocação não segregativa de Lacan, e se também teria a ver com a questão de toda essa problemática que tem sido abordada, né? E que Jesus traz de que o significante não dá conta de tudo isso que foi explanado, que Liege traz e Clayton traz. Então, o que é que tem de político em Lacan, no sentido de o inconsciente e a política, quando ele faz essa migração do conceito de linguagem para o conceito de la língua, que Millet ele traz exatamente que ele, na primeira parte do ensino, o conceito é linguagem, e nessa parte onde todas essas questões estão sendo discutidas e trabalhadas, que Lacan migra para o conceito de la língua. Então, é isso que eu queria trazer para conversar com vocês e escutar a impressão de vocês a esse respeito. Obrigada. Alguém tinha levantado a mão, mas agora não estou vendo mais. Será que retirou a mão? Bom, acho que sim. No momento não tem nenhuma mão levantada. Vocês querem comentar? Melhor, né? Passo então para vocês responder aos comentários de Juliana e de Beth. Cleiton vai falar? Então, a partir das intervenções, a partir do que Cleiton colocou, acho que o texto as reflexões de Cleiton, acho que acrescentou, né, trouxe a discussão sobre a política de gênero, que deixa mais claro para a gente qual é as nuances, né, quais são os detalhes, acho que é muito importante, mas também deixa muito claro que apesar, isso é o meu entendimento, de que apesar da psicanálise poder se aproximar e ser dócil, né? Como o texto de Millet sugere para a gente, né? Apesar da necessidade e essa sugestão de que precisamos ser dócil a esse discurso, ao que vem da linguagem, ao que vem do outro, né? Do significante, mas que o papel da psicanálise, né? É de lembrar, isso eu sempre faço questão de registrar, de lembrar que dentro desse universal há a dimensão do singular, da singularidade, né? Quer dizer, não existem transexuais no universal, né? Existem transexuais no um a um. E que quando o psicanalista vai escutar o transexual, ele não vai escutar no universal. Ele vai escutar o transexual na maneira de gozo dele, na maneira como ele goza, né, com o corpo, né? Me parece que essa é a questão, quer dizer, não é o psicanalista, ele não vai se colocar na diferença ou no contrário, ou questionar, ou levar em consideração. Acho que não tem essa preocupação, pelo menos no meu modo de ver, não se coloca. No meu entendimento, é de que sempre que você está diante de questões que traz os aspectos da universalidade, a psicanálise entra para lembrar que é sempre no um a um que as pessoas se viram, né, no seu gozo. Né? Então, quer dizer, uma coisa é você discutir as políticas de gênero, na questão do que isso traz, da inserção, de sair da segregação, de ter um lugar, de ter uma visibilidade, isso é uma coisa, eu acho importante, né, fundamental. Mas outra é quando o psicanalista entra para dialogar, né, com essa dimensão, ele precisa entrar lembrando que existe em qualquer discussão que gira e que fica em torno do universal,
que a gente precisa lembrar o singular, né? Então, eu lembro de um debate que eu participei justamente de várias experiências, de pessoas contando as experiências, né, dentro desse campo, uma certa tendência, que é claro, o psicanalista que escuta a partir daí, uma certa tendência a colocar em bloco, que as pessoas entram, quer dizer, eu estou falando a partir da psicanálise, quer dizer, se é importante fazer conjunto no social para se defender da segregação, isso é outra discussão. Mas o que eu estou falando, o que eu estou trazendo é o seguinte: quando o psicanalista entra em qualquer coletivo onde o universal predomina, ele só vai entrar não para fazer coro com esse coletivo, mesmo que ele respeite e seja dócil, mas ele entra para lembrar a esse coletivo que há uma singularidade em jogo. É isso que eu queria trazer, e eu acho que foram essas reflexões que o texto de Jesus me permite fazer, né? Liege só precisa fazer uma diferença entre transexual e transgênero, né? Sim, Isso é uma sim. coisa que a gente precisa avançar ainda. Transexual, você tem o trans, agora o transexual são aqueles que pedem que pedem a cirurgia, que pedem a hormonização. É outra questão, eu acho que é outra questão, é diferente do transgênero, mas, enfim, eu acho que a gente pode discutir mais isso aí. Cleiton, você quer falar algumas questões? Quer responder as questões? Rapidamente, agradecer as questões. Juliana, eu acho que a questão que você traz é bem complexa, ela é bem importante. Na medida que você foi falando, eu fui me lembrando justamente do período da clínica com toxicomania, ou como que esses elementos, tanto na toxicomania como também na psicose, pelo menos para mim, naquela época parecia muito claro, eu não conseguia fazer a elaboração teórica, né? Mas assim, meio que a posteriori eu falei, nossa, era isso aqui que estava em jogo, né? Uma certa operação de tentar encontrar possibilidades para sujeitos onde aquilo do qual eles sofriam não tinha a ver com o trabalho do inconsciente, né? Então, é exigido esse Lacan pragmático, né? Porque nós não estamos no campo de um retorno do recalcado, com alguma coisa que se articula claramente pela fantasia, me referindo ali a essa clínica com toxicomania, com psicose, que era, enquanto você falava, me ocorria isso. Sem me estender demais, comentando agora algumas coisas que a Beth também trouxe, eu acho que sim, a linguagem como campo, ela acaba sendo o campo através do qual os semblantes podem se organizar de um modo machista. E eu acho que, sim, nesse sentido, nós temos estamos numa sociedade que é machista, né? A gente viu hoje na CPI a postura, o modo com que o depoente falou com a senadora Simone Tebet. Enfim, nós estamos, sim, numa sociedade machista, segregacionista, no Brasil, que se estrutura a partir de uma organização social estratificada, assentada sobre a escravização. Então, tudo isso compõe um universo de semblantes que são muito complicados. E eu acho que Lacan nos dá uma dica, Lacan e Freud também, nos dá uma dica que, se há uma constituição dada de uma certa configuração de semblantes, é possível mudar. É possível mudar. Não quer dizer que é fácil, mas é possível mudar, né? Isso tem uma potência política muito grande se a gente consegue resgatar esse Lacan e esse Freud, que nos mostra que tem algo ali que pode ser operado, né? Nós não vamos desfazer, não é mudar a linguagem, mas os semblantes e os ordenadores que circulam sobre esse campo. No que diz respeito à língua, eu acho que também, como uma referência, pelo menos a primeira coisa que me ocorre, Beth, é que, na medida que ela é como Jesus mesmo diz, um para-além que é para quem, né? Ele faz esse jogo, assim como Freud, para além do princípio do prazer, o que está a quem. Eu acho que ela oferece um pensamento
sobre algo que resiste ao sentido, e ao resistir ao sentido, por não ter uma conexão com uma representação, nos permite pensar algo que o Célio Garcia falava muito em Minas. Ele usava o termo política a ser inventada. Eu acho que tem muito a ver com o que o Agamben fala, não é? Na verdade, o Agamben fala política a ser inventada, ele dizia saúde a ser inventada. Acho que uma maneira de pensar que no campo político, e eu digo no campo político no sentido mais amplo mesmo, no sentido coletivo, não se trata de dizer eu contesto o modelo porque eu tenho outro modelo pronto. Senão eu estaria, de novo, caindo no engodo de apenas uma dança um pouco vazia e precipitada de semblantes. Agora, se eu tenho essa dimensão de algo a ser inventado, algo que não está pronto, eu tenho muito mais engajamento, eu tenho muito mais uma responsabilidade. Então, a primeira resposta que me ocorre, pelo menos, é um pouco nesse sentido. Eu lembrei de... Tem alguém inscrito? Tem Margarida. Tá. Margarida, você pode desativar o som, por favor? Isso. Claro. Ativar, desativar o mute, desmutar. Bom, realmente eu queria parabenizar as falas de Liege, de Clayton, um terreno tão atual, tão árduo como esse, né? E realmente o texto de Jesus ajuda muito a gente se orientar. O que eu queria trazer a partir do que eu ouvi, né, tanto de Clayton como de Liege, tem a ver com a origem da psicanálise. Quer dizer, a psicanálise ela se origina da sexualidade. Né? A história dela parte do sexual. Né? Muitas vezes a gente foi chamado de pansexualistas, a psicanálise para tudo é sexo, enfim. Né? A gente que ensinou, que trabalhou nas universidades, ouvia muito isso. Né? Para Freud, tudo é o sexo. Então, realmente, a origem da psicanálise é a sexualidade. Né? E o Jesus vai lembrar aqui que o Lacan vai dizer o ser para o sexo, né? Fazendo um pouco a analogia com o ser para a morte de Heidegger. Né? Quer dizer, para Lacan, o ser da psicanálise é um ser para o sexo. Então, me parece que a psicanálise tem, por sua origem, por seu lugar dentro dos saberes, uma potência enorme para lidar com o que nós estamos vivendo hoje, que é exatamente esse sexo fluido, essa liquidez, né, como trazia o Fabiano no sábado, essa pluralidade que hoje, né, a contemporaneidade está assistindo com as famosas identidades sexuais ou performativas, ou como quiser chamar. Então, eu fico pensando que realmente a psicanálise parte disso. Desde Freud, ele diz, no inconsciente não há diferença sexual. Jesus vai dizer, o inconsciente dá uma banana para a diferença sexual, que eu achei uma maneira muito interessante, né? Quer dizer, o inconsciente não tem a diferença sexual. Então, realmente, isso provoca vamos dizer, uma questão no social muito grande, não só para os trans, mas para qualquer sujeito falante, porque a sexualidade é inerente a qualquer um de nós. Então, eu acho muito interessante pensarmos que, se as posições performativas são semblantes, né, e são semblantes, isso a psicanálise está trazendo, Lacan, a partir de Freud, vai se perguntar qual é o discurso que não seria do semblante. Então, nós temos que nossa tarefa, nossa potência para lidar com essa pluralidade é exatamente o discurso que não seja do semblante, porque do semblante não precisamos, está tudo aí, a sociedade está repleta deles, é o que mais temos, são semblantes para tudo. A psicanálise cabe e além dos semblantes, de um discurso que não seja semblante.
E aí eu acho que a dica que Beth trouxe me fez pensar exatamente em Lalang, quer dizer, como a gente poderia ir além dos semblantes, algo que é desse real do sexo, que não está no inconsciente, porque a diferença não está no inconsciente. Então, esse real do sexo está fora. Então, como lidarmos com esse real que faz furo exatamente daquilo que seria das parcerias, que elas são múltiplas, qualquer sujeito pode encontrar parceiros nas diferenças que quiser, né? e puder mais do que quiser. Então, como encontrar aí algo que pudesse, além do que produz o inconsciente, fazer possível uma amarração de uma outra identidade que não é sexual, que seria sintomal. Né? Então, eu acho que esse é o caminho que a psicanálise oferece, é um possível, e ela tem uma potência enorme para poder lidar com o contemporâneo da sexualidade. Eu acho que a psicanálise tem uma potencialidade, uma força na sua constituição, porque é daí que ela se enraiza, é do sexual que ela partiu, e é disso aí que ela lida. Agora, ela lida com o real desse sexo que está além dos semblantes. Então, é um pouco isso que eu pensei aqui, a partir do que eu ouvi. Né? Então, Margarida lembra aí nessa questão da identidade sintomal, eu acho que é um dos pontos fortes aí que Millet vai trazer, né? Esse é um conceito que Millet traz, que a gente pode depois tentar trabalhar melhor. Ruth, agora acho que é Ruth e depois Cassandra, tá? Olá, boa noite a todos. Adorei as apresentações, obrigadíssima. Me suscitaram uma série de questões, mas o que eu gostaria de privilegiar é, até partindo um pouco do que a Beth falou, que eu achei ótimo, então a linguagem é machista. Eu concordo totalmente, a linguagem ela é universal, viu, Liege? Então, a linguagem é algo que vai contra a nossa tentativa de escuta do singular, né? Porque a linguagem ela é universal, não tem jeito. A linguagem é assim, né? Então, não tem como ela não ser impositiva. O Clayton falou isso, a linguagem é impositiva, né? Mas não é impositiva porque tem um sujeitinho superpoderoso que faz com que... Não, ela é impositiva por estrutura, né? Então, eu acho que o trabalho civilizatório tem a ver, e eu acho que a psicanálise é dos poucos discursos capazes de fazer isso na atualidade, tem a ver em denunciar o caráter de semblante que se faz passar, como Clayton disse, por essência, uma vez que a universalidade da linguagem acarreta isso, né? E como a gente adora fake news, né, a gente acaba achando que é assim mesmo. E tem um trabalho aí de denúncia do semblante, né, do caráter contingente do semblante, que é importantíssimo, que eu acho que é um trabalho civilizatório, né? Então, agora, o fato da linguagem ser universal, ela é da ordem do todo, né? E aquilo, Beth, que você fala de la língua é da ordem do singular, ela não é da ordem do todo, né? La língua é alguma coisa completamente singular mesmo, né? A gente vê nas conversações de Angers, Arcachon e Antibes o quanto la língua, né, privilegia, ou pelo menos manifesta algo de absolutamente singular do sujeito, né?
Então, agora, o gozo não todo, né, tem a potência de enfatizar essa coisa que o Clayton fala da diversidade dos conectores, né? E aí, eu discutindo com o meu cartel sobre isso, né, e me veio à cabeça um título de um trabalho do Freud, né? Nessa discussão, é binário, não é binário, não, é múltiplo, não, é binário, não, é diferença sexual, tararararé. O Freud tem um texto que chama-se Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos. Essa distinção anatômica não tem de onde correr, não tem para onde apagar. Ela está aí, né? E ela vai ter consequências psíquicas. Para cada sujeito é uma consequência. Ela não é a mesma consequência para todos. Por isso é que o Freud diz anatomia ou destino. Por quê? Porque a minha anatomia vai determinar, contra, a favor, desviado, de qualquer jeito, ela vai determinar a minha posição sexuada. Nem que eu a negue ou eu faça alguma coisa com ela que, enfim, ninguém nunca fez. Por isso é que a anatomia é o destino. Porque não tem como escapar a consequência psíquica da distinção anatômica entre os sexos. Tem um real aí que os conectores vão... quer dizer, a gente... Porque esses conectores são contingentes, né? A gente vai ter que pescar aí no tesouro dos significantes, né? Alguma coisa que permita que a gente possa extrair dessa nossa constituição orgânica, física, né, alguma consequência, né? Então, é nisso que eu acho também que a psicanálise, Margarida, a força da psicanálise está nisso, porque a psicanálise, pelo menos, não se deixa... quer dizer, na maioria das vezes, não se deixa enganar pelos semblantes. É isso, gente. Então, passar a palavra para a Cassandra agora. Cassandra, pode abrir isso. Então, eu também, né, a partir tanto do que Margarida traz, quanto agora a questão de Ruth, a minha questão também, o que me suscitou foi também acerca dessa relação com os semblantes, né? A partir do que Liege, né, traz do texto de Jesus, dizendo que é exatamente o ser sexual que expõe os limites do semblante, né? Então, eu fiquei aqui pensando exatamente nessa relação entre real e semblante, né? Entre esses conectores, né? Que tem essa função de grampear e uma função, né, importante nessa disjunção, mas que são semblantes, né? Que são semblantes, e é com os semblantes e com as grandes mutações dos semblantes, né? Que eu acho que o psicanalista, a psicanálise, desde a sua origem, né? Ele está às voltas, é exatamente com as mutações, é exatamente com o que é dessa relação entre semblante e real, o real trazido exatamente por essa diferença sexual, a distinção aí anatômica e as consequências psíquicas dessa distinção, que é o nosso terreno, é o terreno do psicanalista, é isso, né? É acompanhar essas grandes mutações dos semblantes
a partir de um discurso que se pretenda né, não ser semblante, que não seja semblante. E aí, no seminário 18, né, lá no final assim, do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo da introdução, Lacan vai dizer o seguinte: é por um discurso centrar-se como impossível por seu efeito, pelo efeito, que ele teria alguma chance de ser um discurso que não fosse semblante. Então, é pelo efeito. Né? É por efeito do psicanalista, não é? Diante dessa relação entre real e semblante, não é? que a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, isso foi o que me capturou aí dessa discussão. Agradeço aí a Liege e a Cleiton pela leitura, né? Pelas questões, pela construção desse argumento aí. Obrigada. Tem alguém inscrito? Obrigada, Cassandra. Eu queria só, assim, acho que essa discussão é super interessante, e eu acho que o que o Lacan vai exatamente fazer quando ele discute a diferença sexual, né, quando ele deduz, né, a diferença sexual, ele deduz da impossibilidade da relação sexual. Acho que esse é o gancho. Quer dizer, tem a coisa das consequências psíquicas da distinção anatômica, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de que a diferença sexual, né, ela se deduz dessa impossibilidade da relação. Né? Acho que isso o que a psicanálise vai introduzir de novo, né, no discurso sobre o sexo. Né? Paulo Novaes? Pode falar. Tem que... Isso. Oi, boa noite. Queria agradecer também, né, o Cleiton, né, falou muito bonito, eu não sei nem muito comentar, mas a Liege, eu adorei a primeira frase, Liege, que você começou, eu acho que essa frase ela dá pano para a manga, quer ver? Não sei se é do Gésio ou sua. Você falou assim, se há um, a questão é saber como o outro se constitui, né? Quer dizer, acho que por aí é que a psicanálise, né, vai intervir, né? Esse outro tem a ver com o conector, né, que o Cleiton disse também. E eu participei agora recente de um grupo de trabalho do Enapol, né? E o tema é justamente esse, da circulação do amor nas escolhas sexuais binárias e não binárias. E aí foi discutida a questão do amor e o foco também foi a questão da substituição aí que o Miller faz no Perspectiva do Seminário 23, do outro, né, do grande outro, pelo um corpo, né? O outro como denominador e um corpo, né, um tracinho corpo no lugar do numerador. E o amor a esse um corpo, né, por exemplo, é um caso de uma crossdresser, e o fato de vestir, né, colocar o vestido, todo aquele trejeito, aquelas peças, né, femininas, é um amor ao próprio corpo ali. Não precisa nem do fazer um laço fora. Já é um amor. E casos também de indeterminação, né, sobre o próprio corpo, essa coisa do, então eu sou não binário, porque a mídia fala, né, não binário, não binário. E aí, através da análise, da oportunidade da fala, né, do analisando, vai se formando, né, algum tipo de amor a esse um corpo e a aceitação do outro, da possibilidade do amor mesmo, vai sendo constituída. Então, o texto, né, só para dar um spoiler, termina falando que a experiência do amor como limite à busca infinita de um significante para nomear o gozo inominável. Então, passa por isso que foi discutido, né? Mas, voltando a essa frase, eu achei muito bacana. Se há um,
A questão é saber como o outro se constitui, né, Liege? Uhum. Tem alguém inscrito? Não. Eu posso pegar rapidamente um gancho com o que... Cleide? Oi. Ah, Cleide, tranquilo. Vai lá, Cleide. Um gancho com o que Paulo acabou de falar, essa proposta de um lado, o que é pensar o um sem o outro, como o texto traz, né? E o um com o outro. Né? Parece que pensar o um sem o outro remete a essa questão que vocês trouxeram de La Língua. E me parece que o real do corpo é essa dimensão de como é que o significante se encontra com o gozo. Me parece, eu acho que é uma interrogação que não é pela questão da recuperação da anatomia, né? Certamente que Freud falou como ponto de partida dentro de um contexto na época onde a hipótese biológica estava em questão. Com o último Lacan, o que está em questão, né, é o aquém, mas é o aquém que não parte da biologia, mas o aquém que tem como ponto de partida o gozo, a língua, né? Então, acho que a gente tem essa contribuição aí, que é, né, o que fazer com a língua, que é diferente de fazer com o anatômico. Acho que há uma diferença aí para a gente avançar, não necessariamente responder, mas pensar, né? Essa contribuição que a psicanálise traz para sair um pouco do binarismo da linguagem, né? Me parece que o que é binário mesmo, como Bassois coloca, né, é a linguagem. Então, um discurso que não fosse semblante é também sair do binarismo que a linguagem propõe a partir de um discurso biológico, né? Exatamente. Então, o biológico também é semblante, porque não há sujeito, ou o próprio conceito de pulsão vem subverter a lógica do biológico. Então, acho que realmente a gente está num momento bem interessante, né, para pensar que há dentro da própria psicanálise, e isso é muito interessante, né, posições que são não necessariamente dicotômicas, opostas, mas que têm perspectivas, pontos de vista diferentes. E acho isso muito produtivo para o debate. Faz pensar, né? Então, acho que estamos encaminhando, então, para o final, né? E boa noite a todos, né? E agradeço todas as contribuições, acho que hoje a gente avançou bastante, né? E nós teremos ainda mais uma preparatória que vai ser sobre o terceiro eixo, né? Vocês vão receber, então, a divulgação, a data. Qual é a data mesmo, Beto, do terceiro eixo? A próxima preparatória, que dirá respeito ao eixo 3, ela será no dia 26 de outubro, e, ao contrário de todas as outras que sempre aconteceram na terceira terça-feira, mas como há um feriado em outubro, então ela será na quarta terça-feira do mês de outubro, que será dia 26 de outubro. E o texto... O prazo para os trabalhos, o prazo é 30 de outubro? Sim, não. 26. Então, eu aproveito, já que essa oportunidade apareceu, para lembrar a todos e convidar a todos para inscreverem seus trabalhos, que terá como prazo de recebimento, porque a gente pensa que nossa jornada é em dezembro, mas é no dia 3. Isso é a mesma coisa em termos de organização de ser em novembro. Nós precisamos receber os trabalhos, ler, distribuir, organizar as mesas. Então, o prazo de recebimento dos trabalhos é 30 de setembro. Podemos, no máximo,
dependendo, estender por mais 5 dias, 6 dias, mas não mais do que isso, porque vamos colocar na nossa cabeça que uma jornada 3 de dezembro é a Bem em mesma cima, coisa de ser em agora novembro, ela está em cima. Então, os trabalhos até o dia 30 de setembro, vocês podem enviar para os e-mails que estão indicados, e eu quero agora aproveitar para fazer uma solicitação importante de que, em hipótese alguma, ultrapasse os 7.000 caracteres com referências bibliográficas, porque quando a gente coloca assim um número de caracteres, é porque toda a questão do tempo, da cronometração do tempo, que no online é um pouco mais estrito, isso está pensado. Com 7.000 caracteres, cada apresentador terá uns 15 minutos. Então, a gente não vai poder receber com mais de 7.000 se vierem. Se vierem trabalhos assim, a gente vai ter que devolver e pedir, isso leva mais tempo. Então, aproveita essa oportunidade para passar essa informação valiosíssima, porque agora, no Enapol, para os trabalhos do Enapol, isso nos deu um grandíssimo trabalho de ter que devolver a maioria dos trabalhos e receber E devolver mais de uma vez, né, Beth? Mais de uma vez, e insistir para colocar, não é, no tempo que as mesas têm. Então, esse é um detalhe importante do prazo, Margarida. Muito legal você ter lembrado. 30 de setembro, se Eu anime. lembrei para ver se dava uma esticadinha, porque eu já recebi tanta demanda nesse sentido. Vamos botar cartaz, vamos. Ouça, Margarida, a esticadinha máxima, né, poder... é mais 5, 6 dias que a gente pode receber, porque nós temos que distribuir para os leitores, devolver aos autores, organizar as mesas. Mas, voltando à próxima preparatória, será 26 de outubro, o eixo 3, o texto que será estudado se chama Culturas Queer, Alteridade e Homossexualidades, do Fabian Feinwachs, nosso convidado, está traduzido e está divulgado no site da jornada. E quem fará a apresentação, quem estará responsável por esta próxima preparatória é Bibiana e Rosa, e eu aproveito, então, a oportunidade, quero agradecer muitíssimo aos trabalhos de Liege e de Cleiton, essa colaboração que foi sensacional hoje, que nos fez avançar muito no tema da nossa jornada. Isso vai nos preparar para a gente poder chegar na jornada, não é? E poder conversarmos entre nós, com o nosso convidado e todos os outros participantes. E aproveito, Cleiton, para lhe dizer que na jornada, a gente, exatamente por saber do trabalho importante da Suzane Zanotti, com a questão... convidada. Ela está convidada, a questão que você abordou, eu agora esqueci o tema do projeto dela de pesquisa, que você poderia repetir para nós, sobre a questão da... Disforia de gênero. Disforia de gênero, né? Suzane vai, exatamente, numa plenária, ela vai fazer uma intervenção sobre esse tema. Então, a gente foi ótimo, então, esse convite, nós pensamos sobre isso, e sobre essa, que seria um momento bem oportuno para a Suzane falar desse trabalho, que, por sinal, vai apresentar também um trabalho no Enapol sobre esse tema, não é? Então, eu quero agradecer também a presença de todos e convidá-los todos para o dia 26 de outubro, com agora mais uma preparatória do eixo 3, e com essa de 26 de outubro nós encerramos as preparatórias exatamente para nos dedicarmos à organização da jornada. O eixo 3, nós vamos contar, então, com a colaboração da Bibiana Pós das colegas e da Rosa Reis. Isso. E qual é o texto? É o do Fabian, mas qual é o texto? Fabian, se chama, vou repetir, Culturas Queer, Alteridade e Homossexualidade. É um texto dele que está num livro que foi publicado na França em 2017, que eu traduzi, e está disponível no site da jornada. Está no site da jornada. É o Queer e Lacan?
Não, culturas queer, Não. alteridade e homossexualidade. É um caso clínico. Não, esse texto foi escolhido Bruno porque ele faz... colocou o link no chat agora. Desculpa te interromper, mas é só porque porque o que eu no chat. encontrei no chat foi o Lacan e queer. Não, culturas queer, alteridade e homossexualidade. No Está no site tem chat esse agora, texto. Margarida. E esse texto tem um ponto importantíssimo que Fabiana traz um caso clínico para a gente ver como é que isso funciona, o vivo da clínica funcionando em torno desse tema que nos reúne nesse trabalho tão importante que estamos desenvolvendo nesse momento. Então, está disponível no site e o Bruno acabou de colocar, como o Cleiton destacou agora, no chat aqui do... Ótimo. Eu queria ressaltar, Beth, que... Como? Eu queria ressaltar... Não, eu ia pedir licença, mas termine de falar. Depois eu falo. Eu queria ressaltar, né, que na nossa jornada o tema é o enigma da sexuação, mas não se esqueçam que a ótica é exatamente o que a experiência, né, analítica nos ensina. Então, é um foco bem no sentido da discussão da sexuação voltada para o foco clínico, e vocês vão ver nas mesas da qual a Suzane Zanotti e outros colegas, né, como nós vamos ter aí contribuições da experiência dos colegas, né? Eu queria, antes de terminar, Gleice, fazer um lembrete diante da exiguidade do prazo aí, do trabalho que a Elizabeth acaba de nos lembrar, o trabalho em cartel, né, que pode se organizar, cartéis fulgurantes vários, com o né? tema da jornada, a elaboração provocada aí vai facilitar nesse tempo, nesse prazo exíguo, né, que se escreva trabalho para a jornada. Então, só lembrar o dispositivo do cartel, Cláudia, como uma ferramenta. Cláudia, já temos vários cartéis funcionando, né? Preparatórios, Sim. né? Animem-se, enviem seus trabalhos, será um grande prazer recebê-los. E para a gente poder ter uma jornada bem animada e bem colorida. Com certeza. Então, eu vou passar agora, eu pedi para a Késia, né, que faça, então, que lance aí, mais uma vez, o teaser. E muito obrigada a todos, novamente, uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Aguardem para uma Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.